Na verdade, carência. Uhum. Porque aí eu estou servindo o outro o tempo todo e eu tenho uma garantia de comprar o meu amor no câmbio negro, eu vou ser amado porque eu estou sendo útil. E aí eu transfiro isso para todas as relações, sejam pessoais ou profissionais. Aí eu equivoco as pessoas de quem eu sou pela minha carência. E eu quero salvá-las no sentido de salvar a mim e a minha carência. Porque quando eu estou pronto para tudo, quando eu não precifico o que eu faço, na verdade eu quero é merecimento. Uhum. Eu quero é aquele amor que a minha criança buscou um dia, é aquele colo que a mãe não tinha para dar, e eu vou para o mundo. Por isso que é tão importante eu ficar com o que é meu. Senão o outro não tem para me dar, porque ele também tem uma coisa machucada na alma. Nós somos feitos de faltas e de excessos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 1% Melhor. Eu me chamo Raquel Couto e hoje eu tenho um convidado do meu coração. Muito especial. Ele é constelador familiar e empresarial, não é isso, Ivan? Isso, Pois é. Ele é mais conhecido como Ivan do Zica, o Ivan Francisco. isso mesmo. Interessante, né, quando você fala de constelação, já está aí honrando meu pai, né? Meu pai, o Ivan do Zica, que foi algo que aconteceu e realmente a gente está envolvido em movimentos que nem a alma da gente consegue entender, né? Então é isso mesmo, eu trabalho com as constelações familiares, empresariais, e eu que agradeço de estar aqui, é tão bacana a gente estar num lugar que a gente fica à vontade para falar do que sente, das coisas que movimentam a vida, né? Então fico muito grato que possamos aqui levar boas soluções, bons movimentos para quem chegar aqui. É isso, isso. Ivan, vamos lá. Comece explicando, porque assim, por mais que a constelação seja algo que hoje, na atualidade, já está mais divulgada, nem todo mundo conhece, nem todas as pessoas já escutaram falar. Então, vamos contextualizar para o pessoal o que é a constelação, para a gente continuar aí, como se diz você, né, trazendo reflexões, É, insights para o pessoal. isso. Muito, é uma pergunta que a gente sempre recebe e é muito importante que a gente pense assim, nossa, muitas pessoas já conhecem, não, mas muitas também não conhecem. Então a constelação, a base dela, né, no trabalho da constelação é a nossa família. Nós viemos de muitos outros lugares. E a constelação, eu sempre falo isso, ela não tem vínculo nenhum religioso. Nós trabalhamos aqui com o que se apresenta, com o que a pessoa traz do inconsciente. Eu brinco muito assim: eu não vou usar nada do seu computador, vou pegar na sua nuvem. Então, nós trabalhamos esse movimento familiar que hoje nos resulta em quem nós somos. E algumas vezes as constelações, elas nos mostram que nós podemos ficar apenas com o que é nosso, sem se adoecer pelo nosso sistema, seja a nossa força de pessoa para relacionamento ou para a vida profissional. Nós fomos liderados por alguém e nós aprendemos aquela liderança sendo também leais a tudo que nós vivemos. E agora, no mundo do adulto, nós podemos fazer do nosso jeito sem culpa. Então, a constelação, o nome dela é um pouco complicado, porque vem do alemão, né? Eu já conheço as constelações praticamente 18 anos. E outro dia eu achei isso tão bacana, um padre que constela, né? Tão bacana, né? Falar isso, né? Um padre Uhum. constelador. E aí ele falou assim, Ivan, quando veio do alemão para cá, era muito complicado a tradução, mas o nome certo seria posicionamento familiar. Eu acho que isso já me cura. Olha aqui, o que vocês vão fazer aqui? Posicionamento. Para quê? Para saber quem você é na sua casa. Então, resumindo a sua pergunta, o que é uma constelação? É posicionar você na sua família. Nem Uhum. eu tinha falado isso um dia. Então, olha, é posicionar você na sua família, porque fora do lugar você vai adoecer Afeta diretamente, né? o tempo todo, porque nós somos movimentos familiares. Sim. Né? E quais são os benefícios da constela do posicio vou até É, mudar que eu você gostei. gostou, né? É Eu bacana, né? gostei. Quando eu falo posicionamento, pessoal, peraí, deixa eu Deixa consertar eu aqui até um me pouco. posicionar aqui. Posicionamento familiar. Quais são os benefícios? Nós sabemos aí que tem algumas leis, né? Isso. Bom, isso, eu acho que os benefícios são inúmeros. Uhum. Primeiro que o benefício vai para nós e para o nosso sistema. Às vezes, quando eu recebo alguém, né, no trabalho, seja com proposta profissional ou familiar, eu falo muito assim, isso aqui é para muita gente. Uhum.
uma constelação, uma mulher também, quando ela busca uma constelação, ela está curando o feminino, as dores, né? Que são a força dela também, e que ao mesmo tempo também são as lealdades que pesam. Então, um benefício da constelação, o que eu acho o melhor dele, no sentido da minha alma, é que eu posso existir sem culpa. Uhum. Porque muitas vezes até a culpa de sermos bem-sucedidos fica pesada quando a gente olha para o nosso sistema e alguém não está indo, né? Às vezes alguém da família não olhou para o que eu estou olhando e eu fui. E aí, às vezes, a própria mãe, inconscientemente, ela fala: Nossa, mas o seu irmão está sofrendo tanto. E você olha e começa a se sentir culpado, às vezes, e uma certa tristeza Uhum. ocupa a sua alma porque você fica na culpa porque o seu irmão não foi. Então, uma constelação nos traz para a realidade, para o adulto. Para cada destino também existe uma força correspondente. O meu irmão talvez não foi para o sucesso profissional, mas ele é bem casado e resolvido o tempo todo com a esposa dele, tá lá com os meninos e tá lá na fazenda e vivendo. Ah, eu respeito aquele destino. Então a Uhum. constelação, eu acho que um benefício dela é saber quem a gente é e respeitar a força do outro. Neutralidade. E é algo desafiador. O tempo todo. Imagina eu no lugar de facilitador, constelador, quando alguém me traz um tema e que a dor é com um pai que às vezes foi agressivo na Uhum. infância e chegou a bater, né? Às Uhum. vezes até um espancamento, porque antes as pessoas achavam que isso era educação, porque foram o que receberam, né? Mas imagina se eu não dou um lugar àquele pai que é o pai da minha cliente. Então eu tenho que ir para um lugar de muita evolução, de muita neutralidade, porque senão eu mato. Quem deu a vida é a minha cliente que está ali. Então eu acolho a vítima e o Uhum. algoz. Sim. Eu preciso de ter no meu coração um lugar para quem também batia e achava que estava educando do jeito dele e para o filho que foi resultado dessa dor. Né? Uhum. Porque os pais deram a vida, mas a responsabilidade de sair desse contexto é de nós, dos adultos. Por isso que a constelação é para um adulto e para uma pessoa também que já vestiu a humildade na alma. É. Foi aqui, foi fundo, profundo. Ô, Ivan, É, eu adorei posicionamento familiar. E aí, voltando nesse tema, existem as 3 leis, né, isso. de Bert Hellinger. E o interessante, quando a gente fala de posicionamento, a primeira lei que vem para mim é a da hierarquia. Uma coisa que sempre acontece são pessoas querendo ocupar o lugar de outras pessoas, sendo mais específica, filho querendo ocupar o lugar de pai e mãe. Quando você fala disso, eu sinto até aqui, ó. Quanto que é isso, né? Ficar fora do lugar, assim como Uhum, eu, como você. Todos nós um dia ficamos fora do lugar. E o convite é grande, né? Porque uhum, o ego quer ser importante. E um dos primeiros movimentos de adoecimentos que nós temos na questão da hierarquia, que eu vou falar um pouco disso, dessas leis, é quando eu ocupo um lugar que não é meu. Eu lembro uhum, da minha formação lá em Nópolis, uma grande mestra que eu referencio sempre, Letícia Linhares, e aquela delicadeza, ela falava assim: seu lugar, você põe lugar que é esse. Aí ela falou assim: sabe qual lugar eu falo tanto, gente? O de filho. Quando eu sei ser filho, eu sei ser companheiro, eu sei ser amigo, sei ser empresário, porque eu achei o meu lugar. E uhum. esse lugar de filho, ela falava assim, eu falo do sentido de olhar para a grandeza da vida. Eu não estou falando em concordar com movimentos adoecidos do meu pai e da minha mãe, mas eu respeito a vida que chegou daquele lugar, Uhum. porque eu sou resultado desse relacionamento. Sim. Alguém fala assim: meu pai e da minha mãe é pá, uma merda. Eu falo assim: o que que resultou disso? Vamos olhar quem somos nós para julgar. Hoje Uhum. mesmo, olha que interessante, eu estava no atendimento e eu falei com a pessoa: a gente adoece quando nós começamos a salvar o nosso sistema familiar. Isso é feito por amor também. Então eu falo assim: hoje vamos devolver com amor também? O Uhum. que eu peguei com amor me adoece, porque amar fora do lugar também me adoece. Essa fala é linda. O mesmo amor que me cura me adoece. Então, na hierarquia, eu preciso saber quem eu sou. E é com muito respeito, até com os irmãos. Se eu fico na obrigação de cuidar de um irmão meu que é mais velho, porque ele era ruim em tal matéria, e eu tenho que a minha mãe ensina ele. Quando eu cresço, a dinâmica minha não é de irmão mais não, né? Porque eu fico ali como se eu tivesse que tomar conta dele. Aí Sim. eles não se respeitam. Então a briga de adulto começou na infância. E olha que interessante, né, eu vou até trazer uma fala sua Aham, inicial, antes de entrar nessa questão da hierarquia. Ficar com o que é nosso. Eu acredito que
seja a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades das pessoas. Porque exige desapego, exige ali ser adulto, uma Postura. maturidade, postura, e não é tão simples assim, né? Porque você Hum, precisa ter essa maturidade para saber lidar com isso e separar as coisas, se uhum. colocar no seu lugar. E a gente percebe muito as pessoas pegando muita coisa que não são delas para si. E muitas vezes o outro nem pediu. E eu falo, quando alguém está fazendo muito isso, na verdade, tendência. Uhum, Porque aí eu estou servindo o outro o tempo todo e eu tenho uma garantia de comprar o meu amor no câmbio negro, eu vou ser amado porque eu estou sendo útil. E aí eu transfiro isso para todas as relações, sejam pessoais ou profissionais. Aí eu equivoco as pessoas de quem eu sou pela minha carência. E eu quero salvá-las no sentido de salvar a mim e a minha carência. Porque quando eu estou pronto para tudo, quando eu não precifico o que eu faço, na verdade eu quero é merecimento. uhum. Eu quero é aquele amor que a minha criança buscou um dia, é aquele colo que a mãe não tinha para dar, e eu vou para o mundo. Por isso que é tão importante eu ficar com o que é meu. Senão o outro não tem para me dar, porque ele também tem uma coisa machucada na alma. Nós somos feitos de faltas e de excessos. E vamos destrinchar um pouquinho. Bom, Como saber o que é meu primeira exatamente? coisa que eu preciso saber o que é meu. Em uma família, o meu lugar de irmão. Uhum, Ah, tá. Eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Tem muitas pessoas que chegam até mim e falam assim: ah, eu sou o primeiro filho. Ah, tá, mas a minha mãe perdeu um com. Tá, então você não é o primeiro. O útero, quem visitou primeiro, não foi você. uhum, Então o seu lugar. Aí eu falo, eu me sinto fora do lugar no mundo. Eu falo assim: é porque você está fora do lugar na sua casa. uhum. E aí esse irmão começa a pegar para ele, por exemplo, faltas daquele sistema. Às vezes o pai não conseguia ser o provedor da casa, ou o pai tinha uma questão com a bebida, e esse filho vai e assume aquele lugar, e ele começa um adoecimento na alma dele, porque por um tempo é bonitinho. Uhum. Ele é respeitado. Nossa, você viu aquele menino? Né, no interior tem muito isso do interior também, né? Tem. Você, não, mas Super que é isso? responsável. Só que na alma daquela pessoa, ela não sabe, o outro não sabe o que que ela pagou para estar naquele lugar. E Uhum. com o tempo ela vai adoecendo porque ela vai carregando tudo. Aí ela começa a ser conselheira da família, ela resolve tudo, ela que sabe o que que tem que fazer e ela anula os outros. Porém, a vida fica parada, como a minha já ficou, como a sua um dia já ficou. Todos nós envolvemos em questões familiares. Porém, nós podemos envolver sim, mas qual é o meu lugar? Né? Então eu falo muito isso. Quando eu sei quem eu sou, quando eu vou para o meu lugar, eu consigo já ficar com o que é meu. E a outra coisa que eu preciso ter, respeito com a força. Tudo demais, eu dou ao outro um certificado de incapacidade. Eu humilho o outro também. Isso é maravilhoso, Né? assim, Isso assim, eu falo, gente, perceber isso, é, ou seja, é, deixa o outro é, fazer. é. Senão você começa a resolver para o outro e não o oportuniza ao crescimento. Uma coisa é você ancorar, a outra é você puxar, carregar. Não, para cada destino que tem ali naquela família também chega a força correspondente. Uhum, E eu já carrego o meu, o outro já carrega. Isso não hora nenhuma, gente, é não amar. Muito pelo contrário, é um amor adulto. O amor infantilizado é aquele que adoece. O amor adulto é aquele que acolhe e respeita o que é do outro. Então eu acho que se isso aí eu acho que é uma definição boa, né? É, carregar o que é meu é respeitar a força do outro também. uhum. Segunda lei. Segunda lei, eu falo muito isso, que é a lei que mexe muito com todo mundo, que as pessoas não entendem, às vezes eu falo assim, a lei do pertencimento, né? E isso existe tanto na nossa vida como na nossa profissão. Eu falo assim, se o pai teve um filho primeiro, porque depois ele veio, por exemplo, com a minha mãe, não tem como eu bater o pé e dar birra. Ou se o meu pai veio de um primeiro casamento. Existe um pertencimento, existe uma história, e aquela história um dia finalizou e a minha chegou, mas eu preciso dar um lugar a tudo que aconteceu. Olha, essa pergunta parece que ainda estou no meu trabalho no último, né, de um filho que era fora do casamento. Então, aquela criança poderia ser eu. E eu não entro nessa questão que não é minha, né? Eu respeito, eu dou um lugar, mas isso é coisa de pai e de mãe resolver. Uhum, E geralmente acontece muito nos atendimentos também o seguinte, de um pai que teve um filho fora do casamento, o que aconteceu, e depois descobriu-se um filho, e aquela pessoa tinha uma idade. Depois, com o tempo, ela tem um casamento, e os filhos estão na mesma idade dela, e ela também dá o mesmo passo errado
E os filhos ficam sabendo que tem um irmão. Gente, por isso que eu falo, vamos abaixar a bola, vamos parar com o julgamento, porque é assim, roda de Sansara. Eu julguei, eu aprisionei. Eu fico preso naquela energia, porque eu acho que eu sou melhor e depois eu calço o sapato, amarro ele bem e manco, né? Então, o pertencimento é quando eu dou um lugar ao que aconteceu, respeitando. E esse pertencimento vai para irmãos que não nasceram, para avós que faliram, ou para os avós que eram, né, falar um pouquinho de bobagem, os puteiros, né, os custosos e tudo. Ele é meu avô. O homem é que era aquele que gostava da noitada, mas o meu avô me deu a vida. E eu olho para a vida que ele me deu e o destino dele eu deixo. Então, o pertencimento é um movimento muito grandioso, porque eu dou um lugar a todos que fazem parte. Ninguém quer ficar de fora. Por isso que a gente vê tanto mendigo na rua. Eles perderam o pertencimento. Eu converso muito com eles, tá? E Uhum. eu pergunto: "Por que que você tá aqui?". "Ah, porque eu briguei, porque minha família e tal". E aí eles querem mostrar a dor para o mundo. Por isso que eles não voltam para casa, porque eles querem viver aquilo muito. Já observou que volta, vai e volta? Sim. É uma dependência. Então, ali é uma das maiores provas que eles não estão pertencendo. Aí eles acham alguém que mora na rua e começam a pertencer àquele movimento de dor, né? É, e você trazendo esse ponto aí, Ivan, é interessante, assim, e muitas vezes as pessoas querem delegar o trabalho que é delas, né? Uhum. Porque nesse caso, por exemplo, igual do mendigo, o trabalho é individual dele, de buscar esse pertencimento, e não do outro É. dar o E pertencimento ele para e ele, ele né? quer mostrar para o mundo que ele está com uma grande dor, e às vezes tem soluções, mas eu quero mostrar que eu estou machucado. E aí o que que acontece muito? Na vida também, diferente do que a pessoa tem para dar, ela quase que vinga. Uhum. E um dos jeitos de vingar é não indo para o sucesso, é não assumindo o seu lugar, porque aí eu culpo alguém. É como se a minha família tivesse comigo uma dívida que eles não conseguem pagar. E eu vou rodando, tá? Uhum. É a mesma coisa quando acontece em alguns casos, com todo o respeito, de pessoas que são dependentes químicas. Elas endividam. Aí elas vão pedir para a mãe. Depois elas passam para a avó, para a tia. Elas vão no sistema familiar todo. É como se todo mundo devesse para ela alguma coisa. Então, o jeito dela cobrar, paga essa dívida para mim. Paga essa dívida para mim. Paga isso para mim. E é uma dívida infindável, porque a dívida é tipo assim, ah, minha mãe me deixou quando eu estava precisando e foi trabalhar, e eu falo muito isso às vezes. Mas hoje, se ela paga suas contas, é porque ela deixou você e foi trabalhar, que ele já precisou. Mas a criança fala assim, ah, eu fui abandonado. A mãe estava lá, fazendo comida, e ele estava gritando, ah, minha mãe me abandonou. Então a gente toma muito cuidado com o que chega pra gente também, sabe? Sim. Porque todo mundo tem uma dor. Só que eu olho pra essa dor e não olho pra dor do outro. Eu tenho que Uhum. olhar para as duas, porque a mãe também carregava uma dor, né? Sim. Então, dos pertencimentos das coisas que eu mais vejo é isso. Todo mundo quer pertencer. O meu primeiro pertencimento é um ciclo familiar. Depois eu pertenço a um partido político, a um futebol, a uma religião. Mas a primeira coisa que eu quero pertencer é uma E família. que fazem parte também, É, né? Todos isso. esses É, pertencimentos fazem parte da história. todos. Por isso que a gente fala muito isso. Ah, não existe um ex-companheiro, existe primeiro companheiro, existe segundo companheiro, né? Não tem como eu excluir. Aquela pessoa que chegou na minha vida me preparou para um terceiro chegar, né? Eu Sim. falo muito, está melhor hoje? Tô. Quem expandiu sua alma? O segundo. Hã? Eu vou agradecer? Uai, vai, essa pessoa te expandiu, uai. É, Que outro jeito que você cresce na vida se não for uma pessoa na sua vida? Te exatamente. incomodando. Então, essa pessoa te deixou pronta pro lado de cá. Vamos ver o que que era. Aí a pessoa, realmente, era pesado. Às vezes tinha uma criança relacionando, tinha alguém vingando, você queria um pai, queria uma mãe. E não tinha, tem um humano para lidar com você, né? Exato. Então, a lei do pertencimento, ela mostra muito que todo mundo quer ter um lugarzinho. Terceira lei. Essa aí eu falo, eu gosto dela, sabe, Raquel? Eu falo que a lei do equilíbrio, quando eu estava estudando, né? Estava fazendo minha formação, e eram dias, assim, às vezes pesados, porque a gente começava na sexta e ia até no domingo. E aí, segunda-feira, a gente mandava mensagem um para o outro: como é que você tá? Ruim, como é que você tá? Porque era muito profundo. Porque um terapeuta, primeiro, ele tem que ir na escuridão total dele para ele servir o mundo, entendendo ao outro e curando aí. Na verdade, quando eu curo alguém, eu estou me curando. Esse negócio de Uhum. terapia e terapeuta é para se curar. Ambas as pessoas. Porque não tem ninguém maior do que o outro no meu trabalho. Pelo menos penso isso. E eu falo, gente, mas que lei que é essa do equilíbrio? E aí minha professora falava assim, você equilibra tudo. E é diferente. Então a lei do equilíbrio é, eu dou para o outro, eu tenho para dar o que ele precisa. Ajudar demais ao outro é uma forma de deixá-lo pequeno, Uhum. humilhado. Isso tanta gente acontece, eu vou transferir agora para vida de relacionamento. As pessoas falam, tal pessoa me deu.
Eu fiz tudo. Eu comprei o pra ela também, né? Aham. Eu dei carro, eu dei isso, aí fez tudo, aí não deu conta de pagar não, um dia, falou assim: "Vou embora". Então a gente tem que entender que o outro também precisa existir, senão eu tiro a força dele. Então, nós temos um relacionamento, você faz algo, eu faço algo e nós vamos caminhando. É uma empresa, você trabalha e, por equilíbrio, você recebe um salário que foi combinado com você. Tem uma lei do equilíbrio. E na vida do dia a dia não é diferente, né. A mão única só não funciona, tem que ter a mão do tem que ir, tem que voltar. Então, eu falo que a lei do equilíbrio, ela nos coloca num lugar de tamanha grandeza, porque aí eu sei que o outro precisa, mas eu tenho para dar. Por que que tanta gente adoece? Por que que tantas famílias ficam adoecidas? Porque tem gente lá que toma conta de todo mundo. Ninguém pode dar um espirro que não, eu que marco, eu que tomo conta, eu que levo no médico, eu que faço isso. Então essa lei do equilíbrio, ela nos traz para o nosso lugar de força, porque quando está equilibrado, a vida vai fluir, gente, é uma balança, Sim. equilíbrio, né. E as relações hoje, o que eu mais sinto também, é que as pessoas estão se curando para relacionar. E antes alguém chegava assim: "Ai, vai cuidar de minha vida inteira". Gente, não, não é assim. O outro também tem as demandas, vocês vão ancorar um ao outro, né. Os pilares não tem que estar junto para segurar um templo não. Se eles estiverem pertinho demais, o templo cai. Então fica na sua força, eu falo muito isso. Vocês podem colocar a bebida um no copo do outro, mas não precisam tomar no mesmo copo. Uhum. Bacana isso, né, porque tem que ter, Sim. gente. Ivan, e quando, por exemplo, vamos colocar nessa questão do equilíbrio aí, Hum, né? Muitas vezes, hum, ah, alguém, vamos supor, eu quero te cobrar demais, só que uhum, você não tem para me uhum, oferecer uhum, o que eu quero te uhum, cobrar. E aí nós temos aqui uma relação de amizade e eu hum, demando de você o tempo inteiro. uhum, Eh, eu colocaria alguns pontos, né? uhum, Primeiro, você teria que aprender a se posicionar uhum, e dizer não uhum, também, uhum. né? Mas como que fica essa relação de excesso? Geralmente, o que que acontece? Nós temos algo chamado ressonância. Uhum, Às vezes eu atraio pessoas com esse movimento, porque eu também tenho uma questão para resolver. É igual quando as pessoas falam assim, por exemplo, tal pessoa é dependente para tudo. Eu falo assim, pensa bem, se não é você que é dependente dessa situação para você existir. Vamos pensar direitinho, vamos lá. Porque muitas vezes nós queremos que o outro fique ali para eu me manter meu algoz. uhum, Meu jeito de ficar ali, de cobrança, e tem coisas que só o sistema vai dar. Tem amizades que querem de você algo que você não consegue lidar. É a família que tem que resolver. É igual numa empresa. O funcionário que é vítima, você pode fazer. Ele sempre vai se sentir. É pai e mãe. Não tem. É igual quando a pessoa não vê o líder. Ela já não está vendo há muito tempo o pai e a mãe. Quando eu uhum. falo de vê-los, não é lá ficar bajulando-os, é Sim. entender que eles têm ali uma presença e que eles vieram primeiro. Então, quando você fala dessa demanda, das pessoas começarem a pedir demais para a gente, nós temos que olhar para nós também. O que que eu estou olhando, o que que eu estou fazendo com a minha vida que as pessoas estão me olhando como salvador? Eu vou socorrê-las, né? Porque as demandas chegam e nós vamos nos posicionar. Porque o adulto fala: olha, eu não dou conta disso. Tem uma lei que é uma lei aí do universo que diz o seguinte: semelhante atrai Isso, semelhante. semelhante. Então eu falo muito com as pessoas o seguinte: vamos olhar também para as suas dores, o que que você procura. E às vezes até na profissão. Eu falo assim: "Por que que você faz o que você faz?" Aí eu não vamos pensar. Uhum. Ah, eu não, porque às vezes, ah, você foi para medicina? Foi, ah, porque meu avô morreu sem socorro. Eu falo assim, talvez está pesado para você por isso, você quer socorrer todo mundo. E um bom médico sabe que ele faz o melhor, mas que ele não dá conta de tudo. Sim. Qual todas as pessoas, né, Ivan? Então eu falo muito isso. Cuidado para não ocupar um lugar de semideus. Semideus dá conta de tudo. Mas quem dá conta de tudo? E as pessoas que estão ao seu redor? Eles conseguem lidar com esse semideus e com essa semideusa que dá conta de tudo, que resolve tudo? Uhum. Imagina o outro do seu lado para existir. É. Mesma coisa de carreiras. Os filhos querem comparar com a carreira com o pai. Olha, o jeito do seu pai só ele que faz. Do jeito dele você não vai fazer. O jeito dele é ele. O seu você faz. Porque senão a pessoa começa a adoecer para manter aquela relação infantilizada de que ela tem que fazer. É a mesma coisa de você sair de casa e falar com um pequeno assim: a casa é sua, toma conta da casa. E a cliente me contou que o filho de 8 anos começou a passar mal, com dor no peito, porque o pai falou: você é o homem da casa, cuide da sua mãe. E foi viajar, o menino começou a ter dor no peito. Dor no peito, dor no peito, dor no peito.
Assim, se o pai não está dando conta de assumir esse lugar, é pesado para ele, ele delega para o filho, como que um menino de 8 anos vai conseguir assumir uma casa? Consegue entender que essas Exatamente. brincadeiras infantilizadas, se a gente falar com o menino, você dá conta disso? Você fala, a criança tem um limite. Uhum. Então a gente tem que entender E eu isso. acredito que o adulto também, né, Todos nós Ivan? Todos precisamos, nós. todos. Só que a criança com a delicadeza, porque até ali ela está formando o mundo dela, né? Uhum. Então, de 7 para 8 anos é uma transição. Eu estou desligando do meu sistema e começando a ver o novo, para a escola, vejo que o mundo não é só meu pai e minha mãe, né? Começo a olhar para o meu pai e para minha mãe de outro jeito. Então, a criança, ela é o espelho de tudo que acontece em casa. Às vezes a criança não tem nada, quem tem é o pai e a mãe. Sim. E é interessante isso aí, porque assim, a gente presencia muitos pais querendo que os filhos façam, vamos pegar aí pelo lado da carreira, exatamente o que eles querem, ou seja, a frustração deles. E eu até brinco muito que eu falo que isso pra mim é magia cinzenta. Bem, você me fez lembrar uma história muito bacana isso. Estava em uma ação e um pai foi fazer uma constelação. Essa que eu respeito muito, eu aprendo muito. Falou, mas o que que acontece? Ele falou assim: o meu filho passou em várias cidades, né, para medicina, só que ele escolheu um lugar, mas tipo assim, passei lá em Sinal, eu quero ficar aqui. Uhum, E aí ela falou assim, mas espera aí, o que que tem de errado ele ter escolhido essa cidade do interior? Ah, não, mas ela falou com ele assim: na sua idade, você faria diferente, apaixonado igual ele tá, com a namorada que tá lá? Você faria diferente? Aí ela falou para ele assim: eu não constelo o seu filho, mas você eu vou constelar. A frustração é sua. Eu olhei para aquela mulher e falei assim: gente, mas que coragem dessa mulher posicionar pra você. Você eu constelo. Você quer olhar alguém para representar o seu pai e a sua frustração? Porque o seu filho não tem nada de errado com ele. Por que que um filho não pode fazer sucesso na cidade do interior? uhum. Essa demanda é sua, não é dele. Então, isso eu não constelo. Agora, a sua frustração, se você quiser sentar do meu lado, nós vamos constelá-la. Eu falei assim, gente. Então, olha, imagina o que, que é o peso, né, de Sim. achar que é o melhor. E aí a gente vai em lugares mais profundos. A gente vê que às vezes tem filhos que, gente, é uma realidade, principalmente um curso de medicina. Muitos não conseguem e tentam suicídio, porque é pesado, não dão conta de lidar com o sistema, porque estão realizando algo que é deles, que já é pesado, e algo que entregaram, né? Às vezes nem que é deles também, né? Às vezes veio Vem de aí, outros lugares. é. Então, por isso que é tão importante. Eu falo muito esse trabalho que eu faço. Tem dia que eu me emociono, que eu falo assim, às vezes com o pai e com a mãe. Você já consegue liberar o seu filho para ele escolher o que, que deixa ele feliz? Eu tô falando de dinheiro, não, moço. Tô falando de felicidade. Você Uhum. consegue? Ah, tá, mas porque eu queria que ele fizesse engenharia, porque eu tenho um consultor e ele quer arquitetura. Assim, mas ele tá com você, ué. Não existe um bom projeto sem um arquiteto, não, ué. Você queria fazer engenharia e não fez? Agora você quer passar para ele? Você perguntou se ele quer isso? Está respeitando isso? Eu acho que vocês podem chegar num acordo. Não estou falando que ele não tem que fazer ou não. Ah, porque a profissão. Você, olha, não existe profissão errada, existem pessoas erradas. A profissão, ela, quando você escolhe, que tem caráter, tudo dá certo. Sim, sim, Então, principalmente se você faz com amor, e né? isso que eu falo. Então, tipo assim, a gente tem que ter muito respeito com isso, porque é brincar com o destino do outro, né? Uhum. Eu acho que essa transição, tipo assim, da pessoa sair do adolescente para o adulto, tem que ter muito cuidado e a família tem que conversar, tem que ter muito respeito para não ficar aquelas verdades veladas, né? Ah, ele fez porque ele quis. É Sim. igual quando a mãe vai comprar roupa na loja. O que que você quer? Não, esse eu não te dou, não. Já tá direcionando, né? Não, essa cor você não vai usar, não. Mas você não perguntou o que a menina queria. Ivan, a gente vem falando aqui, né, desde o início você vem trazendo a questão do adulto e da criança. Aham. Isso pra mim é fenomenal quando você entende exatamente o que é ser adulto e qual a diferença da criança e que você consegue trazer isso pra você de uma forma congruente, você integralizar isso realmente no seu corpo, nos seus Isso, pensamentos. É desafiador. Sim. constatar Agora, isso. traz para o pessoal essa É. diferença, o que é ser criança e o que é se posicionar como uma criança e como adulto. Porque hoje em dia a gente vê muitos adultos Eu lembro que minha infantilizados. professora falava sempre assim: a gente vê uma adulta grande, um homem grande, fala assim, tá resolvido. Não, gente. Aquilo é um corpo de adulto, mas se a emoção estiver na criança, a criança vai comandar. Então, esse realmente eu acho que um dos trabalhos assim mais profundos e que me emociona também é quando eu vejo crianças, tipo assim, que eram criticadas, né? Eu falo, tipo assim, um exemplo. Uhum. É a criança que pedia ajuda.
e que ninguém atendia, ela cresce. A alma dela fala assim: "Eu nunca mais peço ajuda". Eu pedi quando era criança, é aquela pessoa que quer resolver tudo sozinha, quer sacrificar porque a criança ainda tá vingando. Eu pedi ajuda, não dei. Aí eu cresço, mas a minha emoção fica ainda na infância. E eu falo isso, quando que eu começo a ir para o meu adulto? Eu me responsabilizo quando eu faço não só o que eu gosto. E a criança só faz o que gosta. O adulto faz O o que que precisa. precisa. A criança vai para o berço, o adulto vai para a solução. Né? A gente olha para uma questão, às vezes enfocada, e ela não é só em relacionamento, né? Adulto, profissional, ela é na empresa, ela é na empresa familiar, porque a criança vem com movimentos lá da família e ela quer olhar para tudo do jeito que ela queria, porém agora o mundo dos adultos é um mundo de trocas. Uhum. Não dá para brincar com outras questões. Quando a gente consegue entender, eu não vou excluir aquela criança pirracenta, aquela criança que era exigente, aquela criança perfeitinha, sentava na mesa que não derramava comida no lugar, porque ela não dava trabalho, né? E a mãe, assim, não dá trabalho nenhum, não. Ela não sabe o que aquela criança tinha de viver, porque ela já via a mãe com demanda demais, tipo assim, posso nem pedir nada para minha mãe, porque ela tem tanta demanda. Então, quando esse adulto olha para aquilo tudo e acolhe, aí sim eu vou para o meu adulto. Agora, se eu for excluir, é como se eu ficasse toda hora me buscando, toda hora me buscando. Então, o que que eu faço? Eu acolho, entendo, como se eu já conversasse com a minha criança e falasse para ela assim: isso não é seu. E às vezes a nossa criança nos chama para um café. Você toma e fala assim, mas nós não vamos jantar junto, não. É Aqui é só o do adulto, é café. só o café. E o que que acontece muito é que as pessoas ainda carregam expectativas de uma vida romantizada, de castelos, de profissões que não vão me desgastar, e tudo porque aquilo ali foi criado naquele mundo lúdico. Só que o adulto precisa de entender, eu não vou deixar de ter a minha criação do lúdico que me ajuda um tanto de coisa. Porém, eu tenho que ter o adulto para administrar isso. Senão eu fico tipo assim, ah, essa menina sempre foi talentosa, desde criança ela desenhava. Tá, tudo bem, ela desenha bem, que seja uma roupa, que ela seja. Tá, mas ela consegue ir para o adulto administrar esse bem que ela tem dentro dela, que é o dom? Ela precifica? Ela consegue ir para o mercado? Ela vende o produto dela? Ou ela é só talentosa? Talento não quer dizer que é sucesso, gente. Eu aprendi isso muito cedo. Ah, tal pessoa tem bom gosto, monta uma fábrica. Ô, meu filho, quem dera se o bom gosto fosse só o suficiente. Não Tem adianta, muito tem, mais. tem muito mais. Então, quando a gente faz isso, quando eu consigo olhar para minha criança e falar, isso aqui tem que ser comigo agora. E às vezes a gente faz bico mesmo e fala: "Opa, espera aí", volta, né, a gente sente exclusão, né, em tudo. E a criança, eu falo, a infância é um chão que eu piso todo dia, então eu preciso de cuidar da minha criança. As pessoas falam: "Ah, minha criança ferida, vão trabalhar isso". Eu falo assim: "Acolhe ela que já é um grande passo". "Ah, eu não consigo fazer uma terapia". "Tá, então olha para sua mãe, seu coração e agradece a ela de ter cuidado de você, já é uma boa terapia". Começa a resolver, sai do mimimi e vai para gratidão Faz já. alguma Faz coisa. alguma coisa com o que aconteceu com você. Você falando aí, eu me lembrei de uma história que eu escutei recente, que Hum. a pessoa foi buscar ajuda com um monge, essas coisas Hã. assim, né. Aí o monge falou pra pessoa assim: "Olha, todas as pessoas têm 89 problemas". E aí o outro, pá, aquela coisa reencurtando a história. O monge virou pra ele e falou assim: "Eu resolvo o seu problema número 90". Aí o cara falou assim: "Ah, mas todo mundo tem só 89, por que que eu tenho 90?". Aí ele respondeu pra ele: "Eu resolvo o seu problema de pensar que não existe problema". É, falo muito isso. Quando a pessoa fala que não tem problema, eu falo assim: "Já é um problema". É. Eu lembro uma vez que eu recebi um cliente para constelar e tal, e ela falou assim: "Ah, eu vim aqui porque é curiosidade". Eu falei com ela: "Você achou uma palavra até bacana para te trazer aqui, que é curiosidade, mas não foi isso que te trouxe aqui não". Eu também sou muito firme com o que eu faço, sabe. Uhum, Você já me conhece no meu trabalho, tipo assim, eu sou amoroso, mas é tipo assim: "Espera aí, não vamos brincar com isso não". Aí eu só perguntei para ela: "Me fala do seu pai". Aí quando eu perguntei, ela já abriu a boca, começou a chorar, eu falei assim: "Viu a curiosidade que trouxe você aqui? Você só nomeou ela diferente, né". Porque quando me traz alguma coisa assim, eu já sei, falta de assumir o que precisa de uhum. resolver. Porque a gente brinca com a nossa dor. Quantas pessoas eu atendo que eu falo: "Você tá brincando com o que você tá vivendo, tá brincando com a sua dor". Você não olha pra ela. E realmente, né, as pessoas brincam com tanta de coisa, né, vão brincando de lá, de cá, Sim. não vão pra uma postura do adulto e depois o preço é que pagar. E primeira força, realidade. O que que eu tenho? O que que eu estou vivendo? Estou passando. Eu, exemplo agora, nós estamos vivendo aí um movimento financeiro totalmente louco, né? Não vou entrar Uhum. em política, mas não precisa, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Sim.
né? Então, o meu ramo, o meu setor de confecção, quando dos demais eu trabalho em uma cooperativa, a gente vê que tudo está mexido. Quem que vai resolver isso? É o meu adulto, é a minha realidade. Com Na possibilidades realidade, de crescimento. isso, eu tomo força. Uhum. Quando eu me engano, eu vou me enfraquecendo. Tá? Qual que é a realidade? É essa, está acontecendo isso, o mercado está assim. Aí o meu posicionamento é maduro, aí eu sei olhar para o dinheiro com mais respeito, aí eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Agora, quando eu brinco com aquilo, eu não olho para a realidade, nada funciona, porque eu fico olhando lá para a questão, eu não olho para a dor que está aqui. Então eu tenho que ter muita maturidade. Quem toma essa decisão? O adulto. A criança só quer brincar. Sim. Nós temos uma o tempo todo, né? Porque ela quer aparecer, tem dia, não quer? Ui, como? É um processo diário É um aí, processo, gente. Eu não estou evoluindo, eu estou evoluindo. Você fala assim, né. eu sou evoluído. Não, moço, vamos falar, vamos colocar um geral. Eu estou evoluindo. Porque todo dia Uhum. aparece uma demanda. Oh, e Eu tenho como? força para lidar com ela. Mas que ela chega e tem dia que ela me tira do lugar, me tira, mas depois eu sei quem eu sou, aí eu volto. Bom, Eu falo assim, começa a ter na sua vida visitas mais rápidas desses movimentos assim, ainda melancólicos, recebe, mas não mora com isso, não vive com isso, não. Leva, resolve, olha para a cura. eu sempre falo assim, não é sobre não errar, é Hum. sobre reconhecer rápido e retomar o caminho, né, Ivan? É. E errar nós vamos É. todo dia. Porém, nós precisamos de confiar no que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui hoje, né, conversando. O que nós estamos falando aqui, nós temos uma responsabilidade. Tem Uhum. outras pessoas que estão nos ouvindo, tem outras pessoas que vão ser tocadas com isso aqui, porém nós temos que ter uma responsabilidade, né? De Sim, olhar para isso e entender que nós estamos fazendo o melhor, mas os erros vão acontecer. sim. E erro é para aprender. Agora, ficar insistindo, como que ditado antigo já é burrice, né? Porque tem gente que quer ficar. Eu falo assim, tá repetindo demais. Vamos olhar para isso no sistema. Quem que repetia assim? Quem, isso aqui é. Pois é, então faz diferente. Vira essa maldição da sua casa de que todo mundo falia em bênção agora. Você está aqui, abençoa o que aconteceu e fica daqui para Constrói frente. diferente. Os seus pais não são responsáveis por isso agora mais, não. É você. Fica no adulto, né? Então tem hora que a gente tem que chamar nesse movimento de adultecer, né? É. Chama Meu pai falava chamar na chincha. chama O boi pula quando aperta a chincha. Ivan, me conta uma coisa aqui, como usar a constelação Hum. na comunicação familiar ali? Como que a pessoa pode usar, né, a constelação aí na comunicação dela dentro da família? Eu acho que às vezes a maior comunicação Até que mesmo vai para ter, melhorar. a maior comunicação que vai ter é a sua postura. Uhum. É quando você é demandado de coisa que você fala, não. É quando, por exemplo, a sua mãe te pede para dar conselho para seus irmãos, você tem respeito de mãe. Quem deu a vida foi a senhora, só que chamei ele aqui, põe ele lá no lugar dele aí. E aí nós começamos a ter essa comunicação mais respeitosa, porque as pessoas da nossa família às vezes olham para nós, falo para mim, para você, para outra pessoa, e acham que a gente já está resolvido. Não, Uhum. nós somos muitas demandas. E aí a pessoa nos coloca a serviço para resolver umas questões. Então, quando eu comunico e falo, olha, eu tô aqui, tô com você, eu te ancoro, mas eu não vou decidir isso para você, não. Ah, me dá um conselho, não. Muito grande quando dou conselho. Posso sugerir a você, e se eu não souber, eu falo, procura uma ajuda psicológica. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. Então nós temos que ter essa maturidade. Eu vou contar uma história de Hã. comunicação que vai da minha família. Nós temos um tempinho ainda? É. Eu lembro que um dia eu cheguei na fazenda e a minha irmã gosta muito de gado. Quando meu pai faleceu, ela que assumiu, então ela trabalha hoje com gado leiteiro, né? Então você já sabe que é a confusão em pessoa, né? É aquela confusão toda, né? Porque você manda caseiro, não tem quem dá folga aí. Minha mãe chegou perto de mim e falou comigo: você tem que conversar com a sua irmã. Ela não pode mais mexer com gado de leite aqui, não. Isso dá trabalho. E eu escutei e falei assim: mãe, mas eu não posso fazer isso, não, aí. Eu não moro aqui. Eu venho aqui. A fazenda é da senhora, né? A senhora, quem tem que falar com ela é a senhora. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Em outros tempos, Iria e falaria. posso contar uma coisa? Eu estava na ordenha, falando assim: aqui, você não vai resolver isso, não? E aí, as duas têm as dinâmicas delas lá na fazenda, e às vezes se estranham, né? Porque moram o tempo todo junto, aí uma reclama de uma coisa, mas passa um pouquinho. Mamãe, o doce que a senhora gosta chegou, que o fazendeiro veio trazer. Aí no mesmo. Agora imagina se eu, Entra um nessa Redes briga. mortal, entro nessa briga. Consegue entender? E eu vi que a minha mãe ficou decepcionada comigo. Ela queria que eu fosse lá, porque eu já fiquei nesse lugar de resolver, de falar. Não, não fui.
Não fui. Falei assim, não, quem tem que falar é a E senhora. eu tenho certeza que ela se É, assustou. ela ficou corada, ficou vermelha. Ficou vermelha, né? Então, eu falo isso, a minha psicóloga sempre fala isso, eu falo isso para quem estiver nos ouvindo também. Quando nós conseguimos fazer diferente do que o nosso sistema queria, é um sinal que você já está mais pronto para. E é com respeito, tá, gente? Eu não Uhum. desmerici hora nenhuma ninguém. Eu falo que é um posicionamento respeitoso. É igual quando nós temos adoecimentos familiares, questões com pai, com mãe, com irmãos, que eu me distancio amorosamente. É uma outra questão. Me distancio com amor para eu me curar. Porque longe eu me curo mais também. E Uhum. eu espero me curar e voltar para aquele lugar, na neutralidade, e entender que é o meu sistema, mas que eu não tenho que morrer naquele sistema. Eu posso ali respeitar, mas cada um carrega uma dinâmica. Aí eu volto para o mesmo lugar. Posicionamento familiar. Curiosidade. Bora. Você já topou, vamos falar dessa forma, Hum. né, com alguma família completamente desembolada? Não, não tem jeito, porque se ela for desembolada, ela não é família, né? Porque a família é evolução, né? Lógico que a gente encontra famílias mais equilibradas no sentido, tipo assim, começaram a investir no autoconhecimento muito cedo, né? Uhum. Porque as pessoas, eu dou muito esse exemplo. Às vezes tem empresários, né? Eu atendo empresários que têm grandes empresas e tal, e eu falo assim, mas o homem que administra essa empresa está crescendo junto com ela? Só para? É, ué. Não, a empresa fica maior do que você, ué. Então eu falo que tem demandas que, tipo assim, que a cultura era do autoconhecimento, era valor para aquela família, Uhum. né? Nós tivemos aí, quem faz terapia é louco, tá tudo bem, tá certo. É seu conceito, não vou discutir isso. Porém, tem famílias que às vezes olham para uma cura mais voltada para as questões. Mas cada família tem uma força, cada um conecta. Uma gosta de comida demais, a outra gosta de trabalhar demais, a outra gosta de rezar demais. Então, cada família tem uma força. Então, quando você fala disso, uma família equilibrada, eu acho que dentro do jeito de cada família, cada uma se equilibra. Uhum. Né? E as constelações, elas trazem, digamos assim, ela abrange uma esfera do invisível. O trabalho que eu faço é totalmente invisível, né? Só não é Totalmente, bruxaria. só não é bruxaria. Ah, mas outro dia tem essa história boa. Eu tava atendendo a moça, né, e a amiga dela tava esperando. Aí ela desceu e falou assim com a amiga dela: ele é vidente, né? Aí eu gritei lá de cima assim: é mais caro. Então, tipo assim, não é que seja vidente, não é isso. Eu tenho, tipo assim, muita percepção, muita intuição. Hoje eu entendo, sabe? Desde criança, eu tinha essa percepção desde criança. Só que, tipo assim, nem falava disso, né? Mas eu sempre fui muito intuitivo, né? O meu corpo me responde muitas coisas, né? Os meus neurônios de antecipação são muito rápidos. E Aham. quando eu comecei a falar de algumas coisas aqui, eu sinto no peito, porque, tipo assim, reflete também no meu sistema, né? Assim como você faz alguma questão aí, que é do seu sistema. Então, Sim. eu acho que as famílias se equilibram também quando elas respeitam a força de cada um. É, o grande desafio. É por isso que eu falei assim, que eu perguntei: existem famílias desemboladas? Porque precisa de ter todo um trabalho, né. Uhum. Acredito assim, talvez não tão mais E menos talvez as famílias emboladas. desembolem para liberar os filhos, os netos. Às vezes eu vou trabalhar com alguém, eu falo assim: tá difícil você resolver essa questão com o seu primeiro companheiro? Tá. Vamos pensar o seguinte: você quer deixar isso para os seus filhos resolver? A pessoa muda na hora. Então vão liberar os pequenos? Uhum. Aí essa herança, você quer deixar isso para os seus meninos resolver? Porque o que uma geração não resolve, a outra resolve. Sim. Já está do seu pai, passou para os filhos, e agora você quer que os netos resolvam? Aí a pessoa firma o corpo e fala assim, não. Pois é, então vamos fazer uma constelação voltada para quem chegou, Uhum. e aí fica mais. Então, pelos seus filhos também resolva isso, porque se você não resolver nessa geração, outra vai resolver. E isso, gente, a gente vê o tempo todo, principalmente em questões que envolvem bens. Né? Sim. Porque a justiça chega, ela dá a sentença, mas ela não acaba com o conflito. E aí o Uhum. conflito continua. Cada um pegou um pedaço. Ah, foi um sorteio, um exemplo. Ou senão um escolheu. Ah, mas você ficou com o melhor. Mas foi sorteio, né? Então, você deu mais sorte com o lugar que você pegou. Mas É. Ah, mas você não era para você escolher a parte de fazendo tem muito isso. Você vai escolher então o lado de cá do açude, do córrego, aí escolhe. um Ah, não, mas você... valoriza mais que o outro. Aí o outro acontece uma questão que a fazenda queria comprar. Ah, não, você deu mas não foi você que escolheu. Então, tipo assim, é isso que eu falo. A gente precisa de ter muito respeito também com o que chega para nós, né? E esse trabalho que eu faço, eu falo muito isso. A primeira coisa que eu tenho que ter, respeito com o seu sistema, porque eu vou entrar aqui, daqui 1 hora e meia eu saio. Então, eu tenho que ter muito respeito, eu tenho que ter muita neutralidade. E eu preciso de ter também no meu coração muita humildade para não me achar hora nenhuma.
Uhum. Ivan, e como, né, a gente mudando um pouquinho É. aí a trajetória, como usar a constelação para beneficiar equipes dentro de empresas? Primeiro movimento, entender que quem está na hierarquia tem a sua cultura e sua história. Uhum, Por que que eu fui para aquela empresa? Eu tenho um líder e é muito autoritário? Tá, beleza. Por que que eu fui para esse lugar? O que que eu tinha de resolver? Meu pai também era autoritário? Quem que eu estou procurando ali? uhum, E quando esse movimento sistêmico começa nas empresas, a gente vê que esse organismo vivo, né, que a empresa serve à comunidade, ela é muito mais do que faturar, ela, ela melhora as pessoas para o mundo e que as pessoas ali podem ter um lugar de cada um, que ela vai pertencer o tempo que ela estiver ali, que aquela história dela vai ser para sempre. Todos podem ficar no lugar e quando eu sei aqui que eu posso liderar sem o outro me aprovar, sem eu ficar na dependência, sem eu achar que eu sou maior do que os meus colaboradores, que eu ajudo, que eu tomo o lugar do pai deles, tudo vai desorganizando. O movimento, para mim, das constelações empresariais, o mais bonito dele é que ele mostra que cada um tem uma força no seu lugar, no seu setor, e que ali é um lugar de adulto. Ali não é um lounge para amizade. Não é uhum. um lugar que todo mundo chega e fala, ah, é da minha família. Não. Sua família é um. Seu pai era alto. A mãe desse aqui era diferente. A mãe desse era brava. Esse aqui não era. Não, então são cada um com uma força. Porque senão as pessoas se misturam no ambiente familiar. Uhum. Então, quando a constelação chega numa empresa, primeira coisa que ela fala, eu, quando chego para fazer um trabalho, eu falo assim: eu sou o último a chegar aqui. Porque senão eu chego muito grande, eu acho que eu vou resolver. Por isso que muitos gestores de RH, de gestão de pessoas, ficam 3 meses, porque eles querem mudar a cultura, e aquela cultura deu certo. Eu tenho que Tem que, inserir tem a que minha respeitar, força, né? mas não tem como eu ir mudar uma cultura, porque, gente, peraí. O sujeito deu certo 50 anos ali daquele jeito, você vai chegar e vai ancorá-lo, mas é com a força dele. Não, tem gente que chega e fala assim: isso que foi construído não vale mais nada. Aí alguém acredita, vai fazendo tudo aquilo, depois a empresa começa a equilibrar. Porque alguém chegou, fala, e aí você esquece tudo que aconteceu. Não, peraí. Vamos fazer essa força que tem aqui virar uma força para seguir. Então, eu acho que a constelação, ela mostra muito uma hierarquia nas empresas e que o lugar de cada um deve ser muito respeitado. Porque senão a gente começa a atropelar a força do outro. É interessante igual esse ponto que você trouxe, né? Às vezes a pessoa entra e de repente está lá reclamando. Ah, porque o meu chefe é isso, porque aquilo outro. Eu vou sair dessa empresa e vou para outra. Aí chega em outra, É a mesma a coisa. mesma coisa, a mesma situação. É meio que uma É bruxaria aí de atração. porque, não vou nem falar que é uma bruxaria, mas é que as pessoas hoje também, elas não querem esperar. Uhum. Isso aí eu falo muito isso, é o colaborador criança. Ele quer chegar amanhã, já quer mudar tudo, ele não quer entender o que é o processo, ele não sabe nada da empresa, Nossa, que ele não sabe. Ele já foi pra, a criança chegou, tá vendo? baixo. É, e aí ele fica naquele lugar do colaborador criança, que tudo para ele é pouco, ele não espera o tempo dele. Agora já o adulto fala: o que que nós vamos fazer para engrandecer essa empresa? Uhum. Qual que é a minha função aqui? E ele, com muito respeito, se ele vê que ele não se adequa àquele lugar, ele agradece, ele projeta outro lugar para ele, porque eu falo muito isso. Não fale mal do lugar que você trabalha, porque você come essa comida. Aí eu só falo, você já entendeu? Eu não tô falando sobre comida, igual aqueles memes, não tô falando sobre comida, tá? A pessoa já entendeu que ela não tem nenhum movimento de olhar para um obrigado daquela empresa que mata a fome dela, então ela tá o tempo todo naquele movimento. Então, se está difícil, prepare-se mais para o mercado, Uhum. conheça mais você, vá até o lugar que você se alinhe com aquilo, com aquela proposta, porque as empresas todas vão ter demandas. Sim. Às vezes eu falo com a pessoa assim, às vezes o seu E gestor demandas boas e ruins, às né, vezes o seu Ivan? gestor não consegue te agradecer, mas ele fala assim: "Você está precisando de um computador melhor aqui?" É o agradecimento dele. Uhum. Às vezes ele fala com você assim: "Nossa, eu queria que você fizesse desse jeito." É o jeito que ele aprendeu a pedir. Não é que ele está fazendo nada contra você. Então começa a olhar para aquela pessoa como uma pessoa comum. Porque senão eu vou para uma empresa e falo assim: "Ai, esse gestor é meu pai. Nossa, esse gestor é minha mãe." Aí eu fico ali: "Não, não vai ser." Ele vai te cobrar meta. Por isso que é Uhum. tão importante não equivocar o outro quem que nós somos num ambiente empresarial. E o movimento sistêmico mostra justamente isso. Aqui é o seu lugar, tem o seu cargo, é um cargo de confiança, mas sabe aquela senhora que está ali limpando? Tem 40 anos.
Então, Muitas vezes chegou então como se fosse uma das na primeiras a chegar, né? precedência, ela veio primeiro do que você. Uhum. Na decisão, você está maior do que ela, mas ela existe. Ela participou de tudo. Por isso que é tão importante esse papel de falar, quem que chegou aqui primeiro? Quem que mudou para as coisas ficarem mais leves agora que eu cheguei? Não, tem gente que chega na prepotência. Então eu falo isso. Uhum. Raquel, eu dou um exemplo muito prático. Quero montar um negócio e quero vingar do meu patrão e mostrar para ele como que é ter um negócio. Não dá certo. Agora, quando eu falo assim, "Muito obrigado, eu aprendi demais aqui, eu quero dar um novo passo agora, vou montar o meu negócio, aí eu vou com a minha força, agradeço que eu tenho. Agora, quando eu fico na competição, tá, vai dar certo por um tempo, mas depois, não estou falando que é assim que acontece, A mas lei da causa e efeito, é. tem uma lei aí que a minha professora sempre falava, tudo se equilibra, cabocata. É. Tudo, o Lei da mundo, a vida causa tem e um jeito. efeito. Então, eu acho que a gente precisa de entender que nós estamos no mundo adulto, que cada um brilha do seu jeito, não tem que ficar competindo com o outro. Imagina se nós estivéssemos aqui conversando, pensando, eu tenho que fazer melhor do que outro lugar. Não, eu já perdi a força. Sim. Intenção me mata, né? Ô, Ivan, é interessante, né? Porque assim, a gente percebe muito, às vezes, até mesmo em empresas, não só empresas, todo lugar que a gente anda por Aham. aí, né? E eu quero saber onde que isso se encaixa, tá? Pessoas sem determinação, sem persistência, pessoas sem comprometimento, muitas vezes, ou tipo, tá bom assim, ou não me pediu, também não vou fazer, sem proatividade. Onde que encaixa aí na constelação? Olha, muitas vezes eu preciso de olhar para o sistema da pessoa e que ela não tem uma vontade com aquilo. Uhum, O que que é? Cada caso é muito específico, né? A empresa, a primeira coisa que ela tem que entender, a empresa não vai cuidar daquilo. A empresa vai dar condições de que ela ganhe o salário dela e se cure, porque uhum, eu não terceirizo a minha cura, né? Então, quando você fala desse não comprometimento, parece que nós até vivemos um pouco nesse movimento agora, né, das pessoas não terem um compromisso, né? uhum, Essa geração aí, né, que chega, eu falo muito isso. Guilherme que me ensinou muito isso. Eles também têm muita força. A tecnologia está na mão deles. Nós nunca aprendemos tanto como a geração que veio depois, né? Nós somos do uhum. século, tá lá, né? Sim. Então, os meninos aí de 22 anos, eles dominam muitas coisas. Então, eu tenho que olhar para essa força e entender o que está acontecendo. Porque as empresas hoje, hoje já se fala em segurança psicológica nas empresas, a diversidade é muito grande. As empresas mudaram completamente o jeito de trabalhar. Porém, tem gente que nunca vai assumir um compromisso na empresa porque ela não quer sair daquele lugar. Uhum. Para ela, a vida dela é aquilo. E o que que eu tenho que fazer? Olha, eu preciso falar com você que o seu comportamento me mostra que você não quer continuar. Ou eu pergunto, esse seu comportamento me mostra o que aqui na empresa? A pessoa dá a resposta, né? Eu falo muito isso. Feedbacks numa empresa é tão importante, porque se você demite a pessoa, ela assusta, é porque a sua comunicação está péssima. Uhum. Então, se você deu feedback, você chamou outra vez, ela já sabe o que aconteceu, porque você passou para ela, olha, é isso. Então agora vamos desligar. Então é tão importante também a empresa posicionar com esses colaboradores, crianças que chegam para nós, que são crianças machucadas, ou que estão lá. Só que eu não consigo dar para o meu colaborador o que ele tem que resolver no sistema dele. Por isso que eu falo, mas tem muita gente boa querendo ficar boa também. Então, quando chega alguém na sua empresa que tem um talento, que tem, olha para aquilo, respeita aquilo, participa, deixa a pessoa existir. Porque senão eu falo assim, nossa, que ninguém sabe fazer as coisas, mas eu não deixo, eu não Tem esse delego. ponto. Não dá, não tem como. No mundo dos negócios, não tem lugar para uma criança, gente. Isso aí me fez lembrar de esses reality shows Aham. aí de gastronomia. E aí um cara lá fez a comida e eles degustaram, os três jurados. E os três, assim, elogiaram horrores. E um deles virou e falou assim: por que que você não fez isso quando você trabalhava comigo? Ele respondeu: porque você não deixava. Por que que não deixava? Ele Então, respondeu na lata: porque você não não deixava. deixava. É porque às vezes a pessoa não está pronta para dividir alguma coisa com o outro, porque ela também tem demandas de lá. Uhum. E o fato, olha como que é interessante, eu quero chegar na outra visão. E o fato, às vezes, desse chefe não ter deixado, o levou para quê? Porque se ele tivesse, estava lá fazendo e tal, não tava. Consegue entender que às vezes, vou falar uma palavra que eu, às vezes assim, que a maldição que eu estava vivendo Foi melhor pra também ele, foi para mim um lugar de de força? bênção, sim. Eu falo muito isso. Espera aí, o que que você fez com tudo isso? Sua dor também é força e remédio para você continuar. Olha para isso. Por isso que eu falo muito com os profissionais que chegam até mim, que são excelentes. Eu falo assim, fala da sua infância. Isso, você consegue entender por que você é um bom profissional? E lá na sua infância você já soube lidar com o difícil muito cedo. Então você entrega.
Então, isso não foi contra você, isso também te deu força. Uhum. Para de vingar desse lugar que você estava de criança. Senão fica aqui no adulto e fica vingando um tanto de coisa. Ah, eu queria mais, não recebi. Não queria mais. E às vezes a gente vê assim no trabalho sistêmico, você conhece, a pessoa chega e a criança chega nela que ela emburra, ela fecha a mão, ela bate, porque né, eu faço muita leitura corporal. Na hora eu falo, você viu o bico? Não, vi mesmo, eu vi. Aí eu falo assim, vou te dar uma fala. Se ela passar pelo seu coração, você repete. Tinha uma criança como na minha vida. Eu nem acabei, a pessoa já falou assim, viu como é que eu estava esperando sair? Porque às vezes eu falo uma fala e falo assim, ficou em dúvida? Vamos colocar ela de novo? Não, não, tudo bem. Eu senti. Aí depois ele fala assim, aquela fala eu quero falar agora. Então, geralmente, a gente já percebe que os emaranhamentos são familiares e muito leais. Muito leais. Uma lealdade extrema que as pessoas têm com. Tem. E como se diz, eu vou pegar, né, desemaranhar isso, que é o desafio, porque aí também demanda da pessoa. Disposição, Exato. humildade. Quando vai alguém trabalhar comigo alguma questão, do meu lado, né, que eu sento do lado da pessoa, eu falo assim, eu aprendi a ficar do lado aqui, eu posso cancelar lá naquele lugar, mas eu gosto de ficar aqui perto. É coisa de Ivan Francisco. Eu falo assim, pode chamar a vergonha e a coragem para vir com você. Você precisa das duas coisas, pode chamar. Pode chamar a coragem e a vergonha, é aqui mesmo, nós vamos na escuridão. Eu também sento nessa cadeira para ser cancelado, eu também tenho um tanto de coisa para curar. Tem um tanto de coisa. Eu não faço constelação, não é porque eu sou iluminado, não é porque eu preciso, meu sistema me pede muita coisa. Então, quando o cliente chega, eu falo assim: vamos olhar para o que você precisa, não para o que você quer. Porque se você fala, eu quero isso, ideia da criança, eu preciso disso, é diferente. Uhum. Consegue entender quando eu falo que você precisa? É diferente, pois é. Então, de que você precisa? Agora, esse ponto aí do que a pessoa precisa, nem sempre ela tem consciência, Não, né? por isso que eu sempre pergunto para Nem trazê-la para a sempre realidade. é. Porque às vezes ela fala assim, eu quero isso. Espera aí. Você quer? Tá, isso é o que você quer agora, mas isso é de quem? Não, eu preciso de olhar para minha empresa, eu preciso de faturar, eu quero dinheiro. Não. Então, para querer o dinheiro, precisa de quê? Trabalhar, fazer uma coisa. Porque as pessoas também, às vezes, elas acham que em um movimento sistêmico, uma constelação, vai resolver a vida. Gente, não é isso. E tem alguém que chega e eu falo assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo que você está nessa situação. Você faz terapia? Faço. Eu gostaria de esperar mais um tempo. Eu acho que aqui, por exemplo, se a pessoa me procurou, porque terminou um namoro numa semana, eu não atendo, eu falo assim, a dor não produziu o Nem que se precisa fazer. manifestou, né? Lutos também, eu falo assim, não, preciso de um tempo, não Uhum. posso fazer. Não, tem que. E essa dor, ela vai ficar aí dentro. Então, tipo, terminei o namoro ontem. Não, ainda tá na dor. Vão esperar. Então as pessoas querem uma mágica. E constelação, e às vezes eu falo assim, procura uma psicóloga, às vezes ela vai te indicar até um psiquiatra, e é isso. E hoje eu fico tão feliz, tá falando, é João, né, com ele, né? É tipo assim, quando eu constelo, quando um psiquiatra me procura, um psicólogo, né? Tipo assim, porque tipo assim, hoje é um braço, e eu falo com muita humildade, gente, eu não disputo cura com ninguém, não. Não disputo cura com ninguém. O Ivan que cura, a constelação que é bom. Eu falo assim, não, meu filho, um banho de sal grosso também é bom. Vai fazer, vai benzer, o que você puder. Eu falo assim, onde que você consegue olhar sua dor? O que que é? Eu consigo começar pelo um final de... Então, vamos olhar para ele. Por onde que eu começo? Por onde eu dou conta. E às vezes eu vou demorar um tempo para olhar outra coisa. Eu vou acessar um abuso depois de muita terapia. Então, eu falo assim, alguém pode disputar comigo, mas eu, de coração, o meu ego já está bem... O meu ego já está, como diz a Solange, minha grande mestre, Ivan, vamos romancear com o seu ego. Então, eu acho que eu já romancei com o meu ego de que esse lugar de disputar, de que a minha constelação é melhor, de que alguém pode disputar comigo, mas eu vou te falar uma coisa, vai disputar sozinho, porque de coração. Primeira coisa que eu falo com o meu cliente é o seguinte, eu não vou te salvar. Eu vou cuidar de você para você cuidar de você. Mas te salvar eu não vou, não, porque nem eu não dou conta de me salvar, eu preciso buscar ajuda também. Porque senão eu coloco pro outro um poder. Tem gente que promete, isso vai melhorar. Gente, quem sou eu? Tem uma frase que fala o seguinte: nós somos os salvadores que nós estamos esperando. Uhum. Isso, linda. Somos os salvadores. Então, assim, consegue entender que tem que ter uma maturidade também para fazer isso que eu faço? E não vai muito para um lúdico, para uma coisa. É assim, peraí. Isso aqui é um braço de cura. Outro dia uma cliente fez uma constelação muito profunda, falou, eu sinto que tem mais alguma coisa. Eu falei assim, mas tem mesmo. Aí eu peguei o áudio do telefone que a menina marca, falei, deixa eu mandar áudio para você. Olha, tem mesmo. Ontem você conseguiu olhar para um tanto de coisa, mas você tem que olhar para muitas ainda. Ainda falei com ela assim, eu faço terapia tem mais de 25 anos.
E eu faço ainda, semana que vem eu vou. Consegue entender que não foi a constelação? Você não entende, porque você veio aqui com uma dor, e essa dor desmembrou um tanto de coisa. Agora você já consegue olhar, você estava vingando da sua mãe, estava com raiva dela, uma mulher que apanhou tanto, que perdeu um olho. Você imagina o que sua mãe viveu e você queria espremer dela colo? Ela não tinha para dar. Agora quem dá o colo para a sua criança é você. Então você acessou essa dor e agora ela vai te conduzir para um caminho de cura, se você quiser ou se você não quiser. Mas a realidade é essa, uma constelação não vai te salvar. Exato. Ivan, se deixar, eu fico aqui Vamos mais. ficar A gente até fica as até 10 horas 18. da noite. Podia até ter um vinhozinho aqui, ó. Ivan, vamos lá. Para finalizar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para todos os meus convidados, que é o seguinte: Ah, o Ivanzinho lá, né, de 4 aninhos, 5 aninhos, hum, o que você diria no- para ele? uh, nossa, falei disso. Eu falo com ele assim, eu vou te curar também com a minha dor, que eu criança também vai ser curada. Eu diria para ele que hoje eu cuido dele, né? Porque a minha infância foi uma infância um pouco difícil, sim, né? Meu pai estava falindo, meu estava adoecendo, e eu me sentia muito, às vezes, abandonado, né? Uhum, E um dos jeitos de olhar para abandono era chorar para alguém me achar. E às vezes eu ficava lá em casa com a minha mãe, fazia farinha, né? Fazia muita farinha na fazenda. Eu falava com ela assim, não conta pra ninguém onde que eu tô, que eu quero ver, vocês vão sentir minha falta. Eu tinha uns 5 anos. uhum. Só que eles não sentiam a falta e escurecia, aí eu chorava mais. Aí eu voltava pra casa chorando, porque ninguém tinha sentido a minha falta. Então, se eu falo pra minha criança, eu falo assim, isso também é força pra você, Ivan. Eu falo pro meu pequeno Ivan. Ivan foi tudo do jeito que tinha de ser. É porque quando eu acolho alguém com esse movimento, eu também sinto na minha carne. Então, Uhum. quando eu sei de mim, eu sei do outro. Nós somos preparados para as coisas que nós nem imaginávamos que ia acontecer. Então a minha criança já era preparada para ser o constelador que eu sou hoje. Tá Que tudo lindo. certo. Tá tudo certo. Certo. Ivan, muito Obrigado. obrigada. Obrigada Obrigado. mesmo por Obrigado, ter vindo gente, pelo aqui. carinho. Obrigado ao João, que me chamou a atenção só uma vez, porque o microfone estava longe, eu me comportei direitinho. Obrigado, Raquel Couto, essa mulher linda, forte. Obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigado. Pessoal, agradeço quem nos acompanhou até aqui. Curta, compartilhe, deixe o comentário. É muito importante pra gente aqui, até mesmo para movimentar o canal. E mais uma vez, Isso. muito obrigada. E Obrigado de até o coração. Até o próximo. próximo. Até o próximo. Até.